Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje nós vamos aprender duas maneiras de franzir manga, com um ponto de franzido da máquina e com elástico. Se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Algodão no YouTube e lá no blog www.algodãocru.com.br. Vamos lá? Para franzir o meio da manga, eu fiz aqui uma manga. Cortei a divisão entre frente e costas, separei e fiz piques do centro para lateral. Vou abrir aqui o tanto que eu quero franzir. Se eu quero franzir, por exemplo, 9 centímetros, eu dei 3 piques, 3, 3, 3. E retraço o meu molde assim, fazendo essa leve curvatura. Porque se eu quero que a minha manga esteja desse tamanho, eu vou passar o ponto de franzido para ela voltar ao tamanho original. O que eu abri aqui nas costas, vou abrir aqui na frente também. Ok? Vou colar aqui papel e volto para mostrar. Eu abri aqui um molde 10 centímetros a mais, dei 3 piques para distribuir a folga por ele todo, por toda a parte do centro aqui da manga, porque se eu abrisse um pique só, ela ia ficar muito distorcida. Então, quanto mais eu quero abrir, é interessante dar mais piques. Eu já cortei. E a primeira maneira de fazer o molde, de fazer o franzido, eu vou passar um ponto de franzido aqui e aqui. Nessa parte do meio, 2 pontos de franzido e puxar até a minha manga voltar ao tamanho original. Eu coloquei o comprimento do ponto no maior da máquina, a minha são 4 milímetros, e vou passar aqui desconsiderando a margem de costura e a barra. Aqui na minha manga eu não tenho barra, eu tenho margem de costura porque é só uma tela, mas desconsidere a barra também. Vou deixar uma linha mais longa aqui. Passei exatamente aqui onde na minha margem de costura e vou passar outro aqui um pouco para dentro. É sempre bom fazer o ponto de franzido com uma cor diferente porque a gente tem que tirá-lo depois. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte da manga. Minha manga original tinha 30 centímetros, aqui eu tenho 40, então eu vou puxar 10 centímetros para voltar ao tamanho original. Eu vou puxar pela linha da bobina, que desliza mais facilmente, vou pegar as duas linhas da bobina e puxar. Você pode distribuir o franzido por todo esse comprimento aqui, ou você pode concentrar ele mais no meio, aí depende do seu modelo. Vamos ver quanto que tá. 27, já puxei muito, então eu vou soltar. 29, vou soltar só mais um pouquinho. 30, desconsiderando a margem. Agora, se eu não estiver satisfeita com essa distribuição, eu posso distribuir da maneira que eu quiser. Então, aqui pra mim está ok. Eu vou fazer a mesma coisa com esse lado que é a frente. Tenho 30 nos dois, então agora eu vou virar direito. É claro que aqui é uma tela, faça um acabamento primeiro, tá? Antes de começar esse processo, com overlock ou com tesoura de picote se o tecido não desfia, ou com zigue-zague. E agora eu vou virar direito, olhando para direito, aqui é meu avesso, e marcar 1 centímetro. E costurar com 1 centímetro de costura no ponto normal. No ponto de 2 milímetros, 2,5, depende do seu tecido também. Vai ficar assim, eu vou costurar e volto para mostrar. Então aqui eu costurei com uma linha branca. Tirei o ponto de alinhavo depois de costurado, senão não adianta. Eu até passei um overlock aqui já depois de costurado, para ficar mais limpo, que estava desfiando muito. Então aqui ficou o meu franzido da manga.
Aí agora eu posso costurar aqui, ó, que é a costura do braço. Posso costurar normalmente e aplicar no corpinho que eu quiser. Fazer a barra, né? E aplicar assim no corpinho que eu quiser. E agora eu vou fazer a manga franzida com elástico. Eu já costurei aqui frente e costas com ponto normal. O tamanho do elástico depende da sua elasticidade. Quando franzir, tem que dar o tamanho da manga original. Então eu vou marcar a divisão do meio da manga. Aqui ela tem 40 e minha manga original tem 30. E vou marcar o meio do elástico. Posso marcar metade aqui, ó. Aqui tem 20, vou marcar 10 para eu marcar a quarta parte. E mais 10 para cima. Vou fazer a mesma coisa com o elástico. Então eu fiz a divisão em 4 do elástico e da manga. Uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes. Uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes. E vou anexar início com início. Primeiro quarto com o primeiro quarto. Segundo aqui com o segundo. Ela vai ficando toda assim porque a gente vai passar o ponto para ele franzir mesmo. O quarto com o quarto, o terceiro com o terceiro, aliás, e o final com o final. E agora eu vou lá na máquina passar o ponto multi zigue-zague para franzir. Então assim fica tudo muito uniforme. Eu não puxo mais de um e puxo menos de outro. Eu deixo as quatro partes puxando o mesmo tanto. Vou escolher o ponto multi zigue-zague, que é um zigue-zague cheio de pontos retos. Aí o comprimento e a largura vão depender do tamanho do seu elástico e da sua intenção. Eu testei e eu vou preferir o comprimento 2 e a largura um pouco maior, de 5, tá? Acho que vai ficar melhor. Vou colocar o elástico bem rente a costura, mas sem pegar dentro da manga, e vou começar a costurar esticando cada quarto. Vou esticar o segundo quarto. Então assim que fica essa segunda parte com o elástico, aqui, você escolhe, tem essas duas maneiras. Aqui eu vou conferir. Ficou 30, ficou um pouquinho menos de 30. Mas ficou bom, que eu queria 30. E aí eu vou costurar aqui a costura do braço, tá? Você pode fazer o zigue-zague aqui também com uma cor da sua roupa, da sua manga. Eu fiz azul só para ficar mais fácil a visualização. E esse franzido fica lindo porque fica mais uniforme também. Você não precisa ficar distribuindo o franzido. Fica lindo também. São duas opções para você trabalhar. E assim fica as duas maneiras da gente franzir a manga. Essa aqui puxando com o ponto de franzido e essa com o elástico. Então é assim que fica, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!